Muito bem, galera, estamos de volta. Vamos fazer a análise destas duas frases também, com calma aí, para você entender o passo a passo. Aproveite, porque não temos tempo de ficar dando 50 exemplos, né? Então, vamos lá. Olha só, ele é fiel à namorada. Joia. Então, vamos fazer o seguinte? Acho que eu vou apagar, né, gente? A essa altura vocês já copiaram. Não vou apagar, não. Então, deixa, acho que não vai precisar, não. Olha lá. Quem é o sujeito da oração? Já sabemos que para achar o sujeito, eu olho para o verbo. Então, tá aqui o verbo da minha oração, é. O sujeito é o pronome ele, tá? Pode ser sujeito, professora? Pode, lembra? O sujeito pode ser representado por um substantivo, por um pronome ou por uma palavra substantivada. Então, ok, o ele pode ser pronome sem problema algum. Beleza. Então, eu tenho o sujeito aqui. Aí, eu tenho esse verbo, que é um verbo de ligação. Vai anotando aí, tá? O ele é, então, o sujeito da oração. Aí, ele é o próprio núcleo do sujeito, né? Porque se eu não tenho substantivo, eu tenho que ter um pronome no lugar dele. E aqui eu tenho um pronome no lugar do substantivo, então ele é núcleo do sujeito. Nesse caso, percebam, o sujeito não tem adjunto adnominal. Não tem nada ali mais dentro do sujeito. Tem problema também não, porque o adjunto adnominal não é função obrigatória, é função totalmente acessória. Joia? Então, dentro desse sujeito eu só tenho o núcleo. Aí a gente vai para o verbo. Nesse caso, o verbo é um verbo que indica estado, então ele é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Pode colocar, então, esse é um verbo de ligação. Aí depois o que eu tenho? Olha lá, eu tenho a palavra fiel. Começou a ficar mais interessante agora. Mais interessante no sentido de ter mais a ver com o que a gente está estudando no momento, né? Então, ó, agora eu tenho a palavra fiel. Morfologicamente falando, o que é a palavra fiel? Ah, professor, um bando de bandidos, né? Não, galera. Fiel é um adjetivo, tá? Aqui, ó. Fiel é um adjetivo. Se tiver um corintiano, vai me matar, né? Queria me matar. Vamos lá. É um adjetivo, tranquilo? O que o adjetivo faz? Caracteriza um nome, indica uma característica. Está indicando uma característica? Lógico, de quem? Do ele. Uai, mas o ele não é sujeito? É. Então, aqui, olha o que você tem. Um adjetivo caracterizando um substantivo separado dele por um verbo. Qual é a função sintática do fiel? Predicativo do sujeito. Função que a gente estudou há poucos vídeos. Beleza? Então, olha só, o fiel é predicativo. Opa! O fiel é predicativo do sujeito. E aí, veja, ele é fiel, mas esse adjetivo admite um complementozinho. Pô, fiel a quem? Fiel a quê? Fiel a alguma causa, fiel a alguma pessoa, joia. Então, nesse caso, pessoal, ele é fiel, olha aqui, ó, à namorada. Então, percebam, este adjetivo é um nome, ó, adjetivo é um nome que admite um certo complemento. Um certo não, né? Que admite um complemento. Qual vai ser o nome deste complemento? Complemento nominal. Tá aqui, ó. Tá vendo como o raciocínio é o mesmo? Então, o raciocínio é o seguinte: diante de um substantivo abstrato, ou diante de um adjetivo, ou diante de um advérbio, você vai ter um complemento. E esse complemento vai ser, por ser um complemento de nome, já que substantivo abstrato, adjetivo e advérbio são nomes, então você vai ter o chamado complemento nominal. Qual foi a frase que a gente anotou no final do nosso bloco anterior? Que o complemento nominal é um termo preposicionado. Então, aqui nós temos exatamente a situação da crase, que é a união de uma preposição, a preposição pedida pelo adjetivo fiel, fiel a alguma coisa, com a junção do artigo. Então, aqui esse a representa uma preposição que não tem função sintática, isso também nós anotamos no finalzinho do vídeo passado, e tem também um artigo. O artigo tem função sintática. O artigo ele é satélite de namorada,
E dentro dessa função, então, o artigo, já que é satélite de um nome, está caracterizando, está identificando, está especificando, então ele é adjunto adnominal. Olha lá, o adjunto adnominal é uma função interna. Essa função está dentro do complemento nominal. E aí, pessoal, aqui no complemento nominal, qual é o núcleo? O núcleo vai ser sempre um substantivo. Sempre que existir um substantivo dentro de uma função sem verbo, que é a chamada função sintática nominal, este substantivo será o núcleo desta função sintática. Tudo bem? Então, olha só. Namorada, anote no seu material, é o núcleo do complemento nominal. E esse artigo A é o satélite desse substantivo, que exerce a função de adjunto adnominal. Ok? Lembrando que aqui tem a preposição também, mas a preposição não exerce função sintática. E aí vamos para o nosso último exemplo. Não tenho mais lembrança de você. Então, olha só. Vamos começar? Quem é o sujeito? Para achar o sujeito, eu olho para o verbo. Então, eu venho aqui, sublinho esse verbo. Vamos lá, quem tenho? Quem tenho? Qual que é a resposta? A resposta está escondida, né? É o eu. Então, aqui nós temos um caso de sujeito oculto, ou desinencial, ou elíptico, tá? Tá aqui o meu sujeito oculto. Beleza. Então, tudo isso aqui é o predicado, porque a gente viu já que o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito, ó. Não tenho mais lembrança de você, é o predicado da minha oração. Ok, galera? Então, vamos lá. Dentro desse predicado, vamos ver o verbo. O verbo ter indica estado ou ação. O verbo ter indica ação. Beleza. E essa ação está chegando onde? Essa ação está chegando em lembrança. E está chegando também em não. Tá? E está chegando também em mais. Olha só, então eu tenho aqui, na verdade, essa análise é bem interessante. Eu tenho aqui, na verdade, pessoal, 3 alvos para essa ação. Né? 3 alvos não, eu tenho aqui 3 complementos para esse verbo. Eu tenho um complemento que indica uma circunstância de negação, que é a palavra não, e as palavras que indicam circunstâncias, nós vimos que são chamadas de advérbios, tá? Então, esse não é um advérbio, pode anotar aí no seu material. E se esse não é um advérbio, qual é a função sintática dele? Adjunto adverbial. É uma circunstância de negação. Adjunto adverbial. É uma circunstância de negação. Tá legal? Aí, olha só o que mais que eu tenho. Esse tenho está chegando também no alvo lembrança. Lembrança já é diferente. Lembrança é nome de um substantivo e de um substantivo abstrato, pessoal. Lembrança é um substantivo, olha lá. Abstrato. Rafaela, por quê? Vamos pensar? Se o substantivo abstrato é aquele cuja existência só ocorre enquanto alguém sente aquilo, enquanto alguém produz, essa definição se encaixa perfeitamente na palavra lembrança. Veja, só existe a lembrança enquanto eu estou lembrando. No momento em que eu parei de lembrar, vale dizer, no momento em que eu esqueci, acabou a lembrança. Então, lembrança é um substantivo abstrato. Ela só existe, de fato, enquanto alguém produz, enquanto alguém sente, enquanto alguém presencia, né, enquanto alguém vivencia aquele ato de se lembrar. Então, é um substantivo abstrato. Bom, isso aqui já quer me dizer alguma coisa em relação ao complemento nominal. Tá? E aí, vamos ao complemento nominal e eu fecho com essa palavrinha mais aqui, que é o X da questão. Teremos também um salto qualitativo nesse sentido. Beleza, galera? Então, veja. Quando eu digo para você, não tem mais lembrança, na hora você vai falar, de quê? Ou de quem? Então, tá vendo? A própria palavra, ela pede uma certa complementação. É nesse sentido, é dessa forma que age, é dessa forma que se configura um complemento nominal, ok? Então, eu tenho um substantivo abstrato, olha aqui onde é que está. Substantivo abstrato faz parte dessa possibilidade dos 3 nomes, né?
É um advérbio, é um adjetivo ou um substantivo abstrato. Lembra da técnica mnemônica, tudo com A. E esse substantivo abstrato, ele pede um complemento, ele admite um complemento, que no caso é o quê? Qual é o complemento? Lembrança de quem? Lembrança de você. Olha lá. Eu quero que você perceba que o de você é complemento de lembrança. O de você não é complemento do tenho. Eu não digo não tenho de você. Tá vendo? O que eu não tenho? O que eu não tenho é lembrança. Então, na verdade, galera, lembrança é o objeto direto. Isso aqui tem que ficar claro na sua cabecinha, tá? Este é o objeto direto. Porque este é o alvo do verbo. Opa! Se o alvo tem um verbo, então o meu verbo é transitivo. O verbo transitivo é aquele que tem um alvo, é aquele cuja ação chega a um alvo. Então, tá aqui, ó. O meu verbo é transitivo, olha lá. Verbo transitivo direto. Tá joia? Verbo transitivo direto. Então, tá aqui. É o objeto direto. E aí, a partir desse objeto direto, surge uma nova complementação para este objeto direto e não para este verbo. Já que este objeto direto é representado por um substantivo abstrato, e o substantivo abstrato, em algumas circunstâncias, pede ou pelo menos admite uma complementação, que é exatamente o que acontece aqui, lembrança de algo, de alguma coisa. O complemento deste nome é o chamado complemento nominal. E é bacana que nesse complemento nominal aqui, no de você, fica bem clara a presença da preposição, né? Olha lá. De você é o Nossa Senhora, estou tentando fazer um C. É o complemento nominal. E aí, dentro desse complemento nominal, você percebe aqui de maneira muito tranquila a presença desta preposição. Lembra que eu falei? O complemento nominal é um termo preposicionado? Então, pode anotar aqui. Esse de é uma preposição. Esse de é uma preposição. Por essa razão, não exerce função sintática. Isso aí também está anotado no seu material. Galera, grava isso. Preposição não tem função sintática. Isso aqui é aquele conjuntinho vazio, tá? Não tem função sintática. Aí eu vou perguntar para você. Esse complemento nominal aqui, o complemento nominal é o conjunto das palavras de mais você. Então tá, dentro desse complemento nominal, fala aí para mim. Quem é o núcleo? Aí eu falei para você, bom, se você tem uma função sintática sem verbo, o núcleo dessa função sintática vai ser um substantivo. Não existindo um substantivo, vai ser o quê? Um pronome. Não existindo um pronome, vai ser uma palavra substantivada. Alguém tem que estar no lugar do substantivo. Se a função sintática é nominal, ela tem que ter um núcleo e esse núcleo tem que ser um substantivo. Quando não tem substantivo, quem pode substituir? O pronome. E se também não tiver pronome substituindo, então uma palavra substantivada. Só que aqui eu tenho um pronome. Você tem que lembrar que a palavra você, cuidado, hein? A palavra você não é substantivo. A palavra você é pronome. E pronome pode ser núcleo? Pode. Quando eu não tenho a presença de um substantivo, então o pronome faz as vezes do substantivo. Então, nessa situação, o você vai ser o núcleo do complemento nominal. Joia? Tá aí a análise. E agora vamos, então, para a palavra mais. O mais, né? Não tenho mais lembrança de você. Essa palavra aqui é dificílima, né? Para o aluno conseguir identificar, assim, logo de primeira. No entanto, ela é importantíssima, galera. Palavra mais, eu te dou uma dica. Para você identificar qual é a função sintática dela, você tem que pensar no seguinte: a quem ela se refere? Porque uma das maneiras de nós identificarmos as funções sintáticas é exatamente identificarmos a quem esta palavra se refere. E nesse caso, olha, entenda a significação da palavra. Quando eu digo assim, eu não tenho mais lembrança de você, você concorda comigo que eu estou
deixando de maneira implícita a informação de que, em algum dia, por algum momento, eu tive lembrança de você. Eu não tenho mais lembrança de você. O que significa dizer, doutores, que esse mais aqui, ele tem um valor semântico temporal. Olha que interessante, não tenho mais lembrança de você. Hoje eu não tenho mais lembrança. Hoje eu não tenho lembrança. Mas quando eu digo não tenho mais lembrança, é porque um dia eu já tive. Nesse sentido, o valor semântico, essa palavra é uma marca de pressuposição. É um pressuposto de que antes eu tinha lembrança de você. Então, o valor dessa palavra é um valor temporal. E ela está se referindo a quem? Bom, ela está se referindo ao verbo, né? Não tenho mais, não tenho hoje. Então, é uma circunstância de tempo. Sabe qual é a classificação desse mais? Morfologicamente, é um advérbio que indica circunstância de tempo. Então, você pode anotar aqui na linha de cima, esse é um advérbio de tempo. E qual é a função de todo e qualquer advérbio neste nosso cosmos aqui que nos rodeia? A função sintática de todo e qualquer advérbio é a função de adjunto adverbial. Tudo bem, galera? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Atenção com essa palavra mais. Se ela for um pressuposto temporal, então, você se estiver se relacionando a um verbo, indicando exatamente que hoje esta ação acontece ou não acontece, então ela vai se comportar como um advérbio de tempo, já que está indicando uma circunstância temporal, e além de indicar uma circunstância temporal, ainda é uma palavra que marca um pressuposto. Isso é extremamente importante para questões de compreensão textual, então sugiro que você reconheça uma das funções, uma das habilidades não, mas uma das possibilidades de funcionamento da palavrinha mais. É super importante, ok? Nesse caso, um pressuposto temporal, satélite de um verbo, por essa razão, adjunto adverbial enquanto função sintática e advérbio enquanto morfologia. Tudo bem, senhores? Muito bem, esse slide é importantíssimo, fizemos análise aí de tudo, com detalhes, né? E aí vamos prosseguir com uma tabela que é bem interessante. De que maneira eu posso diferenciar o objeto indireto do complemento nominal? Por que você está colocando essa tabela, Rafaela? Porque ambos pedem preposição. E às vezes o aluno julga a função sintática por um mero aspecto visual, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. Então, olha só, o objeto indireto é aquele que pede uma preposição obrigatória. E o complemento nominal também. Então, veja, não dá para você olhar para o objeto indireto, ver nele uma preposição e dizer, tem uma preposição, é o objeto indireto. Não dá. Por quê? Porque o complemento nominal também tem preposição. Então, veja, simplesmente visualizar uma preposição não é suficiente para você identificar a função sintática enquanto objeto indireto ou enquanto complemento nominal, porque ambos pedem a preposição. Então, a maneira que você tem de diferenciar o objeto indireto do complemento nominal está aqui na segunda linha. Veja, o objeto indireto é complemento de verbo. E enquanto complemento de verbo, você até pode complementar aqui a informação da nossa tabela. Ele é alvo da ação, porque o objeto é sempre alvo da ação verbal. Por essa razão, ele vai ser complemento de um verbo. Por sua vez, o complemento nominal, obviamente, como nós estamos estudando, ele não tem nada a ver com o verbo. Ele é complemento de nome. Ele é complemento de nome. Então, galera, esta é a diferença básica, já que ambos possuem a preposição, e a preposição é obrigatória. Quando eu digo que a preposição é obrigatória, lógico que eu estou falando que é obrigatória quando eu tenho uma expressão nominal, com um substantivo ou com um pronome. Mas você tem que lembrar daquelas situações em que os pronomes podem substituir os termos, né? Então, lógico, se eu tiver um pronome substituindo o objeto indireto, que a essa altura do campeonato você já sabe qual é o pronome oblíquo que pode funcionar como objeto indireto? Lhe ou lhes, ou ainda me, te, se, nos, vos. Então, vamos supor que eu tenha o lhe. Claro que o lhe
É o pronome que já substitui todo o complemento de verbo. Então, lógico que nele não vai ter preposição. Mas quando eu tenho o complemento nominal, o objeto indireto ou o complemento nominal com essa ideia, né, nominal, ou seja, com substantivo ou com pronome, aí ele tem a preposição obrigatória. Lógico que se eu utilizar-me de um pronome para substituir o objeto ou o complemento, aí essa preposição também será substituída. Tá legal? Mas, enfim, vamos então analisar alguns exemplos aqui. Eu me referi a você, eu falei referentemente a você. Olha aí a diferença, galera. Aqui, ó, eu me referi a você. Veja, a expressão a você, ela é complemento de quem? Ela é complemento do verbo. Ela é complemento do verbo. É muito simples o raciocínio, olha lá. Agora aqui já é diferente. Eu falei referentemente a você. Olha lá, os dois têm preposição. Referi a você, esse a é preposição. Falei referentemente a você, esse a aqui também é preposição. Só que veja, o a você é complemento de verbo. Eu falei referentemente a você, o referentemente é complemento de quê? De nome. Referentemente não é verbo. Referentemente é o quê? Advérbio. Então, pode ser complemento de advérbio, de adjetivo ou de substantivo abstrato. Olha aqui embaixo, lembro-me de você. Olha o de você, galera. Olha o de você, se referindo a quem? Ao verbo. Lembro de você. Olha lá. Agora aqui já é, tenho lembrança de você, já é diferente, tá vendo? Olha o de você. Olha o de você, se refere a quem? A lembrança. Ok? Eu necessitei de você. Olha aqui o de você. Olha aqui o de você. Se refere a quem? A um verbo. Necessitei. Olha aqui, eu tive necessidade de você. Olha aqui, ó, o de você. Se refere a quem? Necessidade. O que é lembrança? Substantivo abstrato. Só existe a lembrança enquanto eu lembro de alguém. Parei de lembrar, acabou a lembrança. E necessidade? Também, substantivo abstrato. Só existe necessidade enquanto eu preciso. Parei de precisar, acabou a necessidade. Então, substantivo abstrato. Então, galerinha, a diferença está na segunda linha, em vermelho. Objeto indireto é complemento de verbo. Complemento nominal é complemento de nome. Por essa razão, que você tem que ser capaz de identificar as corretas relações. Por isso que é tão importante identificar as corretas relações, né? Ora, esse termo está se referindo a quem? Meu Deus, a um verbo. Então, acabou, ele é complemento de verbo. E esse termo está se referindo a um nome. Então, acabou, ele é complemento de nome. Beleza? Prosseguindo, então, olha agora a diferença de adjunto adnominal e complemento nominal. Mas essa aqui eu vou deixar para o próximo bloco, para a gente não estourar o nosso tempo, ok? Então, estou esperando você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.